Eu compartilho minhas experiências por um único motivo, para mostrar que é possível sim, mas não do jeito que muita gente imagina. Não se força a experiência espiritual, não se invoca a consciência, não se puxa a visão. As coisas acontecem quando você se escolhe de verdade, quando você prepara o corpo, a mente e o campo. Experiência espiritual não se força, ela acontece quando a consciência aguenta o que vem depois. Eu não usei nenhum artifício, eu fiz o simples e o básico bem feito. E isso significa mudar o estilo de vida, cortar excessos, rever a alimentação, rever hábitos, rever escolhas. E quando a consciência está pronta, ela não precisa ser forçada, ela se revela. E esse caminho não é sobre poder, é sobre responsabilidade. E quem tenta pular etapas até pode ver alguma coisa, mas quase nunca consegue sustentar o que viu. Se escolha. O resto acontece. E hoje eu quero compartilhar algo muito pessoal, não como verdade absoluta, não como promessa, não como convite para ninguém forçar nada, mas como relato de experiência real vivida por mim. E antes de tudo, eu preciso deixar algo muito bem claro. Nada disso acontece porque eu busquei poder. Nada disso acontece porque eu forcei experiência. Nada disso acontece porque alguém me ativou. Isso aconteceu porque em algum momento da minha vida eu me escolhi. E quando a consciência está pronta, as coisas simplesmente acontecem. Vamos ao relato. Essa experiência aconteceu em projeção astral consciente. Eu cheguei do alto, flutuando, e toquei os pés no solo. O chão parecia ser de pedra. À minha direita havia uma muralha. Eu toquei com a mão direita, era áspera, sólida, real. E à minha frente pediram que eu fosse até o centro de um pátio aberto. A sensação era de um espaço amplo, silencioso, muito organizado energeticamente. A arquitetura me lembrava algo como o Templo de Shaolin. Quando eu cheguei ao centro, percebi que haviam várias pessoas. Algumas estavam ao meu lado em fila, outras atrás de mim. Instintivamente, eu olhei para trás e vi alguém me acompanhando. Na minha compreensão, era o meu mentor, mas imediatamente, sem palavras audíveis, a orientação veio clara: olhe para frente. Quando eu olhei para frente, vi uma entrada de um templo. Era um espaço aberto, sustentado por colunas redondas. Havia um teto, mas sem portas fechadas. E ali, no centro daquela entrada, havia um ser. Ele pronunciava palavras que eu não compreendia. Era claramente outro idioma. Na mão dele havia um objeto. Hoje eu sei que era um cetro. Na época eu só sabia que era algo importante. Na ponta desse cetro havia uma pedra vermelha, algo que se assemelhava a um rubi. Enquanto ele pronunciava algumas palavras, esse ser fez o cetro flutuar em minha direção e pediu que eu o segurasse. Quando segurei o cetro, ele repetiu palavras que então eu consegui compreender: pai, mãe e filho. E no exato momento em que eu segurei o cetro, uma descarga elétrica percorreu todo o meu corpo. Foi tão intensa que eu me assustei e quase deixei o cetro cair no chão. Mas naquele instante, o que precisava acontecer já tinha acontecido. Eu soltei o cetro e ele voltou flutuando para a mão daquele ser. Depois disso, ele pronunciou mais algumas palavras que eu não consegui compreender racionalmente, mas eu compreendi internamente uma coisa: aquilo era uma iniciação. O ser não era totalmente humano, era um humanoide. A pele tinha uma tonalidade mais escura, levemente azulada. Não havia medo, não havia imposição, havia presença e clareza. Ao final da cerimônia, ele me pediu que eu o acompanhasse para dentro do templo. Caminhamos por um corredor. Enquanto andávamos, ele conversava comigo num tom amoroso, amigável, como alguém que me conhecia há muito tempo. Entramos em uma sala que, na minha compreensão humana, parecia um escritório. Ele se sentou à mesa e nós começamos a conversar. Ele pediu que eu colocasse o dedo indicador em algo que parecia para mim uma almofada, como um carimbo. Depois ele pediu que eu colocasse a mão direita sobre um objeto que se assemelhava a um vidro fumê para escaneamento. Era um dispositivo quadrado um pouco maior que a minha mão. Enquanto isso, ele continuava conversando comigo e em determinado momento ele me perguntou: você consegue? E eu respondi com absoluta convicção: sim. Eu quero aprender mais e farei o que tiver que ser feito. De um outro aparelho que na minha mente parecia algo como uma impressora, mas claramente não era, saíram algumas folhas, papéis com símbolos, escrituras e desenhos, algo que eu não compreendia racionalmente. Essas folhas ficaram com ele. Em meio à conversa, ele me deu a palavra passe e eu disse para ele: eu não vou conseguir me lembrar dessas palavras. E ele respondeu: não se preocupe, você vai lembrar no momento certo. E nesse momento, meu mentor, que estava atrás de mim, sinalizou: está na hora, temos que ir. Antes de ir, eu perguntei para esse ser: que lugar é esse aonde eu estou? E ele respondeu: aqui é Shambhala.
E então saímos por uma porta e eu acordei na minha cama. Assim que eu acordei, peguei meu celular e eu não sabia nem como pesquisar. A única palavra que veio à minha mente foi Shambhala. E para minha surpresa, eu encontrei um site que descrevia exatamente o que havia vivido, a iniciação, o cetro, o ser, os símbolos, tudo. Segundo a descrição do site, eu havia passado pela segunda iniciação. Descobri que aquele objeto era chamado de cetro do poder e que o ser era identificado como Kalki. E eu não sabia nada disso, absolutamente nada. E é isso que mais me impressionou. Tudo isso pode ser simbólico? Pode, mas eu não tinha nenhuma dessas informações antes. E desde então, todas as orientações que eu recebo sempre me levam de volta a essa experiência, ao propósito. E em 2025 foi dado o start. Tudo antes foi preparação. Desde 2019 eu estava sendo treinada e agora eu sei exatamente o que eu vim fazer e vou fazer. Mais uma vez, eu compartilho isso por um único motivo, para que você entenda que você também pode, mas não forçado, não buscando atalho, não terceirizando a sua alma. É fazer o simples e básico bem feito. É se escolher mudar hábitos, mudar a vida, sustentar consciência. Ninguém vai salvar a sua alma, mas quando você se escolhe, a consciência responde. Mas afinal, o que eu vim fazer? Eu vim ativar consciências, quebrar dogmas, romper paradigmas. E o mais importante, eu vim te lembrar que você pode ser quem você realmente é, sem intermediários. Para chegar à fonte, ao divino Criador, você não precisa de ninguém no meio do caminho. Não terceirize a sua alma, não terceirize a sua salvação. Se escolha,